sejam muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni, edição 2025 do programa. Vale lembrar, para quem está chegando agora, que o programa de Troca de Ideias deste ano de 2025, ele vai ao ar 2 vezes por semana, às terças e às quintas, sempre às 19h30. Às terças-feiras, nós trazemos, como de costume, os professores, pesquisadores, enfim, os estudiosos do turismo, para trazer as novidades, as pesquisas, o que está sendo feito nessa área. Nas quintas-feiras, nós estamos trabalhando na série especial Academia. Nós trazemos os confrades e as confreiras da Academia Brasileira de Eventos e Turismo para nos mostrarem aquilo que eles têm de melhor, o conhecimento. Afinal de contas, eles estão na academia não por acaso. Eles são expoentes significativos em suas respectivas áreas de trabalho. Então, a gente vai trabalhando desta maneira. E hoje nós damos sequência ao CISUR, que o professor começou a explicar na semana passada. Na semana passada, na parte 1, eu vou passar agora um resumo do que foi falado. Nós falamos sobre lazer, turismo e abordagem sistêmica. O lazer é definido como um conjunto de atividades voluntárias realizadas após o cumprimento de obrigações com fins de descanso, diversão, aprendizado ou criatividade. O turismo, por sua vez, é uma forma de lazer, mas muito mais complexa, pois envolve práticas sociais, culturais, históricas e ambientais. Trata-se de um fenômeno multidimensional que engloba desde os turistas e suas motivações até os impactos positivos e negativos nas comunidades receptoras. O turismo também é influenciado por fatores econômicos, culturais, ecológicos e tecnológicos, e está diretamente relacionado à busca por status, consumo simbólico e realização pessoal. A análise estrutural do turismo requer uma abordagem holística, global, inter e transdisciplinar, pois a atividade turística não pode ser compreendida de forma fragmentada. O turismo deve ser analisado como um sistema composto por diversos subsistemas interconectados que influenciam uns aos outros, como o transporte, a hospedagem, os serviços, o meio ambiente e a cultura. Inspirada na teoria geral dos sistemas, essa abordagem considera que os elementos do turismo se interrelacionam dinamicamente e que é necessário entender o todo para compreender suas partes. Assim como na natureza, no turismo, o relacionamento é tudo. O desafio é organizar e interpretar este campo complexo e mutável de maneira integrada. Hoje o professor dá sequência nesse material para que possamos entender o que é o sistema de turismo. Professor Mário, seja muito bem-vindo, é com o senhor. Mas o que é ciência, afinal? É um conjunto de paradigmas para explicar a verdade. Hoje, no entanto, discute-se a infabilidade do conhecimento científico, porque a realidade não se apresenta de uma mesma forma. Todos os seus observadores não são esses que, com percepção dilatada, mediante o auxílio da tecnologia eletrônica, sempre em constante avanço, informatização e métodos de análise, formação acadêmica e escolas de pensamento a que pertencem à visualização sob diferentes ângulos, de acordo
com a qualificação para participar desse processo de observação. Tem-se, então, mudanças, revisões, transformações e atualizações de modelos, o que demonstra que a ciência não lida com verdades irrefutáveis, trazendo em si a potência de revoluções e revelações. O processo de construção do conhecimento científico é contínuo, permanente e aberto, abrangendo em sincronia o histórico, o coletivo e o individual. Portanto, jamais poderá ser linear, cumulativo, estático, hermético, dogmático e final. A preocupação não recai no ato de conhecimento, mas justamente no processo de conhecimento. Construir uma teoria que expresse as funções e os resultados das dimensões do turismo deve ser uma conquista interdisciplinar, onde cada momento é simultaneamente produzido e produtor, numa recursão organizacional em que a parte está no todo e o todo está na parte. A maior preocupação dos pensadores modernos está em chamar a atenção sobre a participação de cada ser humano nesse processo construtivo. Convém sempre recordar que o homem, na verdade, é um todo que interage com o mundo em encontros holísticos de ações, pensamentos, desejos, prazeres, paixões e sonhos. Todas as coisas são interligadas, como o sangue que une uma família. O que acontecer com a terra acontecerá com seus filhos. O homem não pode tecer a trama da vida, ele é meramente um dos fios. Seja o que for que ele faça, a trama estará fazendo consigo mesmo. Trecho da carta de um chefe Seattle, em 1845, nos Estados Unidos. Mais uma vez, convém recordar que somos, na verdade, esse todo, que interagimos com o mundo em encontros holísticos de ações, pensamentos, desejos, prazeres, paixões e sonhos. Essa totalidade significa que a construção do conhecimento não exige a explicação de tudo e de todas as coisas. Não é necessário conhecer tudo para entender as partes. O todo cria-se a si mesmo na interação das partes. O todo não é imediatamente cognoscível. O será apenas por meio da observação, identificação, interpretação e correlação de suas partes. As ilustrações a seguir confirmam isso. O que vemos nessa ilustração? Pedaços esparsos, sem uma lógica, sem uma configuração. Se prestarmos bem atenção e juntarmos esses pedaços soltos, podemos ter a imagem de um cão. Aqui nós temos uma imagem bastante conhecida, onde estão representadas uma velha e uma moça. O colar da moça é a boca da velha. O nariz da velha é o queixo da moça. Talvez isso ajude um pouco a identificar as duas imagens. Nesta, inicialmente, lembramos de um militar, talvez o Barão de Rio Branco, mas, na verdade, é um arco onde estão um casal de mexicanos,
Vejam bem a esquerda e a direita, o velho mexicano com o chapéu típico, sua barba, e a direita. Nós temos a imagem de uma mulher segurando um bebê. E o que parece a mão do então Barão de Itararé, se vocês quiserem, é um cachorro que está descansando. Então, veja que nem sempre as imagens traduzem aquilo que imaginamos. Portanto, é preciso muita atenção para integrar as partes. É, pois, a ciência uma prática social e um produto cultural, como afirma Ravetz. O conhecimento científico é realizado por um esforço social complexo e é obtido do trabalho de muitos investigadores, em sua interação muito especial com o mundo dos fatos e seus fenômenos. Algumas linhas de desenvolvimento teórico destacam-se de outras em virtude das técnicas experimentais disponíveis. E aqui insere-se a análise do fato e do fenômeno do turismo, dentro de estruturas onde se manifesta e revela-se o que já pré-configura o complexo universo de um tal exame. Nunca é demais repetir à exaustão as seguintes questões básicas: como estudar turismo nessa amplidão e complexidade? Como reduzir a complexidade do fato e do fenômeno do turismo a um modelo referencial que utilize a noção de sistema para retratar toda a riqueza e dinâmica de variáveis envolvidas, permitindo obter conformação e confirmação ordenadas de como se processam os movimentos e as inter-relações das funções turísticas, com os componentes de um sistema de turismo, que possibilite a estudiosos, a pesquisadores, a construção de modelos teóricos e matemáticos, visando análise qualitativa e quantitativa. Como identificar objetivamente os componentes de um sistema tão complexo quanto seria o do turismo, e os grandes conjuntos de outros sistemas que a ele se agregam, a fim de oferecer instrumentos próprios para aperfeiçoar a pesquisa e o estudo do homem moderno em suas instituições e culturas. Como focalizar a atenção para o fato do turismo não ser uma manifestação isolada, demonstrando que todas as áreas do meio ambiente, natural, cultural e artificial, da vida pessoal e da organização social, vistas sobre as perspectivas das estratégias de internacionalização e de desenvolvimento sustentável, que se coligam, mas sim um resultado singular e compósito que hoje se apresenta como destacado mercado de empregos e renda, alinhando-se à indústria do petróleo, automobilística e informática. Como formatar um modelo de desenvolvimento, gestão e controle de turismo que resulte uma ação imediata que deverá ser compartilhada entre Estado e iniciativa privada,
sabendo-se que estrutura e recursos dos primeiros se encontram extremamente fragilizados. A teoria geral de sistemas afirma que cada variável em um sistema específico interage com todas as outras variáveis desse sistema e com as de outros sistemas que com ele realizam operações de troca e de interação, explicando e desenhando as configurações aproximadas da dinâmica da vida real. O turismo, na linguagem da teoria geral dos sistemas, deve ser considerado um sistema aberto, que, conforme definido na estrutura dos sistemas, permite a identificação de suas características básicas, que se tornam os elementos do sistema. Pela conceituação de sistema como um conjunto de procedimentos, doutrinas, ideias ou princípios logicamente ordenados e coesos, com a intenção de desenvolver, explicar ou dirigir o funcionamento de um todo. Tivemos em mente situar o turismo em toda a sua abrangência, complexidade e multicasualidade, em um esquema sintetizador dinâmico que demonstre as combinações multifacetadas de forças e energias, sempre em movimento, de modo a produzir um modelo referencial. Esse modelo construído deve ter a capacidade de retratar até seus limites máximos a configuração que tenta assumir um fenômeno como o do turismo, tão sujeito a variáveis interna e externa, que escapam no momento da análise científica e praticamente todo o esforço de cristalização para se poder estudá-las, determiná-las e avaliá-las. A partir dessa base conceitual, pode-se configurar o diagrama de contexto do sistema de turismo, que permite visualizar três grandes conjuntos: o das relações ambientais, o da organização estrutural e o das ações operacionais, bem como os seus componentes básicos e as suas funções primárias atuantes em cada um dos conjuntos e interações do sistema total. Assim, teríamos algo como este desenho que aí está, procurando demonstrar todas as três partes do sistema, que é o conjunto das relações ambientais, o conjunto da organização estrutural e o conjunto das ações operacionais. Vejam que, no conjunto de relações ambientais, nós temos mais 4 ambientes importantes e determinantes para serem considerados no estudo do turismo. O primeiro é o ecológico, todos os aspectos da ecologia, da sustentabilidade ambiental. O segundo é da estrutura social, que envolve o sistema, os personagens que atuam no sistema e os consumidores. E, claro, que isso nos leva também ao econômico, mostrando que o turismo hoje abrange mais de 100 áreas econômicas e que só podem ser visualizadas claramente com o estudo
dessas áreas, detectando claramente um processo econômico que nos leva à necessidade da instituição das contas satélites do turismo. E ainda, finalizando o conjunto, o cultural, que é essencial para a fruição turística nos lugares visitados. O conjunto da organização estrutural nos levam à superestrutura e à infraestrutura. A superestrutura nos leva à governança do turismo. É muito importante porque é a ação do Estado, e quando eu falo, na verdade, do Estado, eu estou falando do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Portanto, toda essa cadeia de governança do turismo que precisa ser estudada e engajada ao sistema como um todo. A infraestrutura são, evidentemente, as rodovias, os meios de transportes terrestres, marítimos e aéreos. E aí, então, entramos no conjunto das ações operacionais. Né? Vocês veem aí um retângulo, ele está retificado veja, com duas flechas. O que ele contém? O mercado, o estudo do mercado, e as duas forças determinantes do sistema, que é a oferta de paisagens, de cultura, oferta de tudo que o turismo, de eventos, de lazer, de entretenimento, e, por outro, a demanda. Então, há, evidentemente, um equilíbrio entre oferta e demanda através da distribuição de serviços. Não é? Então, vocês têm a produção e o consumo. Isso mostra toda a dinâmica efetiva de um sistema extremamente dinâmico que depende de todas essas partes e forças que tentam ser traduzidas nesse esquema que está aí. Aí vamos para detalhar cada uma delas. Vamos para o conjunto das relações ambientais do sistema, que é o subsistema ecológico. Então, nós temos aí, no ecológico, alterações nos ecossistemas provocadas por agentes naturais e pela ação humana, programas de proteção e conservação da natureza, peculiaridades do turismo costeiro e marítimo em relação ao meio ecológico, consequências do turismo sobre a natureza continental e preservação e restauração da natureza continental, lembrando ainda da questão do clima. Tipos de espaços: real, potencial, cultural, espaço natural, adaptado, espaço urbano ou artificial, espaço natural, virgem, espaço vital e espaço turístico. Estudo do impacto da ocupação turística sobre o meio ambiente. Planejamento estratégico dos recursos turísticos naturais, preservação e restauração, maximização e reutilização, substituição, uso integral e educação ambiental. Capacidade de carga e plano de manejo do espaço turístico, patrimônio turístico natural,
legislação ambiental, interpretação e educação ambiental, processo de comunicação do ambiente, desenvolvimento econômico e meio ambiente, ecologia da paisagem, das populações, genética e biodiversidade, ecossistemas brasileiros, conservação da natureza, o ecossistema regional e os recursos naturais vocacionados para o turismo, o diferencial turístico, os impactos ambientais, programas de proteção e conservação da natureza, capacidade de carga e suporte, planejamento, plano de manejo e monitoramento, análise e delimitação do espaço turístico, avaliação e licenciamento ambiental, turismo e hidrologia, climatologia, geomorfologia, oceanografia costeira, entre outros. Planejamento do turismo costeiro, marítimo, fluvial e lacustre, instrumentos de gestão de outorga, alterações antropogênicas na qualidade das águas, contaminação à saúde pública, balneabilidade, impactos do crescimento populacional fixo e variável, padrões de desenvolvimento, infraestrutura, delimitação de variáveis endógenas e exógenas, lembrando que as endógenas refere-se à dimensão da praia seca, cor e granulometria da areia, transparência da água, forma da praia, clima, isolação média anual, precipitação pluviométrica, relevo, vegetação do entorno, insetos, exógenas à distância do principal polo emissor, condições de acesso, malha viária da rota, intermodalidade de transportes, condições do terreno, energia, água potável, comunicações, entre outras. Unidades de conservação, instrumentos de preservação, meio ambiente, certificações ISO 14000, natureza jurídica dos bens ambientais, direito e legislação ambiental, a tutela constitucional do meio ambiente, atuação do Ministério Público, diretrizes da sustentabilidade ambiental, estimular a criação de uma rede redes aéreas protegidas para proteger a biodiversidade, manter os serviços naturais e suportar atividades de turismo. Apoiar as iniciativas de manejo das áreas protegidas da localidade, visando aos usos adequados do turismo, estimular a cogestão de áreas protegidas abertas à visitação, estimular a capacidade de guias locais que juntem o conhecimento tradicional ao científico, apoiar pesquisas para o conhecimento do acervo natural e o funcionamento dos ecossistemas, adotar espécies ameaçadas de extinção como símbolos das iniciativas turísticas. Mudança climática e poluição atmosférica, orientação para o uso de gás de refrigeração, o ozônio, balanço de emissões da atividade com identificação de oportunidades de redução, orientação para fornecedores sobre a redução da emissão de gases poluentes, preferência para o transporte
com combustíveis alternativos, álcool e biodiesel, resíduos sólidos. O lixo é um dos elementos menos desejáveis na paisagem para o turista. Conhecer e discutir o sistema de coleta pública para atender às necessidades do turismo. Selecionar o lixo, oferecer estímulos para catadores que atuam na área, buscar solução adequada para o seu contexto, uma vez que nem sempre é possível organizar a reciclagem, mas sempre é possível obter melhoras. Contribuir para os programas de monitoramento da qualidade da água, suas condições e balneabilidade. Adotar instrumentos de gestão e outorga nos corpos de água, observar as alterações antropogênicas na qualidade das águas, contaminação, saúde pública e balneabilidade. Combater epizootias, ou seja, infestações de insetos. Poluição sonora, criar um entendimento com a vizinhança sobre ruído, horário, tipos de atividade, eventos, entre outros. Organizar as atividades de manutenção e outras atividades ruidosas para não perturbar os clientes. Adotar proteções sonoras nas construções, atuar com o poder público para o estabelecimento de regras quanto ao ruído, monitorar os resíduos e as queixas de forma sistemática e avaliar as alternativas para melhor conforto sonoro. Poluição visual. Combater a poluição visual, participar dos processos de estabelecimento de regras de postura e limites de construção, buscar uma identificação visual do destino e atuar para sua preservação e melhoria, criando condições de valorização da paisagem nas áreas públicas e nos empreendimentos do destino. Professor, nós estamos falando do subsistema ecológico. Aqui nessas suas duas observações finais aqui, poluição sonora, resíduos sólidos, poluição sonora e poluição visual, a gente pode falar que se isso aqui for bem organizado e bem trabalhado, é possível minimizar o que hoje vem sendo chamado de overtourism? Sim, creio que sim. Eu acho até que é uma questão diretamente voltada à governança do local, né? Governança não só local, municipal, como um controle de uma governança nacional, através de outros ministérios. Essa organização primária parte do Ministério de Turismo, no próprio processo de regionalização. Porém, há outros ministérios que concorrem para isso e que devem ser acionados. Ministério do Meio Ambiente, de Planejamento, enfim, toda a cadeia de governança pública, federal, estadual e municipal, para atender essas questões. Tá.
Então, agora nós vamos começar uma parte de questões aqui, né? Porque esse texto é longo e tem bastante coisa aqui. Primeira pergunta. Nesse material, nessa explanação que o senhor fez, é proposto como sendo a verdade. O que é proposto como sendo a verdadeira essência da ciência? Na verdade, o texto contempla que ciência não é um conjunto de verdades absolutas, mas sim um sistema de paradigmas que busca explicar a realidade de forma contínua e revisável. Ela está sujeita a transformações, revisões e atualizações, sendo um processo aberto, dinâmico e interdisciplinar, muitas vezes até transdisciplinar. A essência da ciência está no processo de conhecimento, não no conhecimento em si. Certo. Como a percepção individual influencia a construção do conhecimento científico? Bom, a percepção individual, influenciada pela formação acadêmica, escola de pensamento, recursos tecnológicos e métodos de análise disponíveis, desempenha papel fundamental na forma como a realidade é observada e compreendida. A ciência, então, é moldada por diferentes ângulos e interpretações dos observadores, mostrando que o conhecimento científico é relativo e construído coletivamente. Pegadinha, professor. Essa resposta aqui, conforme aqui o senhor fala, a ciência, então, é moldada por diferentes ângulos e interpretações. Eu posso linkar isso aqui na primeira imagem que o senhor falou, que estava toda fragmentada, a depender do ponto de vista que a gente olha aquela figura. Sim, é exatamente a configuração da própria ciência. Você precisa juntar conceitos, buscar exemplos, pesquisas que estão representando em cada um daqueles pedacinhos para chegar efetivamente a uma visão teórica, porque ela está em constante processo de transformação. O conhecimento científico é histórico, coletivo e individual, o que implica que ele não é fixo, nem absoluto. A ciência se desenvolve por meio de revisões e revoluções, sempre aberta a novas descobertas. Portanto, não pode ser encarada como algo final, imutável ou fechado em si mesmo, fechada em si mesmo. Professor, qual é a importância da interdisciplinariedade na construção do conhecimento sobre o turismo? É vital. A interdisciplinaridade é essencial, pois a compreensão do turismo requer a contribuição de diferentes áreas do saber. A teoria do turismo deve ser construída em um processo em que cada momento é simultaneamente produtor e produto, ou seja, onde cada disciplina colabora com a outra em um ciclo recursivo. Essa abordagem permite compreender o turismo como um fenômeno complexo, integrado ao todo social, econômico e cultural. Certo. Que visão sobre o ser humano
que visão, nesse texto, nesse material que a gente está discutindo, professor, que visão é apresentada sobre o ser humano em relação ao processo de conhecimento? Bom, o ser humano é visto como parte essencial e ativo da construção do conhecimento. Ele não é apenas um observador, mas um participante integral do mundo, interagindo com ele por meio de suas ações, emoções, pensamentos e sonhos. Essa abordagem holística reconhece o papel subjetivo e afetivo no processo científico, rompendo com a visão tradicional do cientista como observador neutro. Professor, o senhor apresentou, durante a sua explanação, o trecho de uma carta de um chefe indígena dos Estados Unidos. Um texto muito, assim, muito significativo. O que, na verdade, esse trecho que o senhor escolheu deste documento significa para esse processo de conhecimento do turismo, de estudo do turismo? Bom, eu sinto que a citação reforça a ideia de interconexão entre todas as coisas, enfatizando que o ser humano faz parte de um todo maior que as suas ações afetam diretamente esse todo. E assim mesmo, isso está alinhado com a visão apresentada no texto sobre o conhecimento como algo holístico, onde a compreensão do mundo exige a percepção das relações entre as partes e o todo. Puramente sistema. Puramente sistema, ou sistêmica. Ou sistêmica. Nossa, isso lá em 1845. A visão bastante arguta deste chefe indígena. O que nos ensina, o que esse material nos ensina sobre a relação entre as partes e o todo no conhecimento científico? Na verdade, que o todo não é imediatamente compreensível e só pode ser conhecido pela análise de suas partes e das interações entre elas. Ao mesmo tempo, o todo influencia a compreensão das partes. Há, portanto, uma relação recursiva em que o todo se cria na interação das partes e vice-versa. Isso desafia a ideia de que é preciso entender tudo para compreender algo em específico. Voltamos de novo às figuras que a gente colocou lá atrás. O fragmento, o cachorro, Sim. A moça e a velha e a parte do rosto. Exatamente. Agora, perguntas mais específicas sobre o sistema ou o subsistema ecológico. Qual é a importância da visão sistêmica no entendimento das relações entre turismo e meio ambiente? Na verdade, é compreender o turismo que exige uma abordagem sistêmica, onde o ambiente é considerado um dos subsistemas fundamentais. O meio ambiente não é um simples palco das atividades turísticas, mas um componente dinâmico que interage com os aspectos sociais, econômicos e culturais. Essa visão evita análises fragmentadas e permite identificar os impactos e a retroalimentação ou retroalimentações entre os elementos do sistema essenciais para a gestão sustentável do turismo. Vamos entender melhor isso quando chegarmos aos clusters de turismo. Ok. Professor, aqui numa perguntinha que
Às vezes eu sinto que é um tabu, às vezes eu sinto que as pessoas não sabem como lidar com isso, que é a capacidade de carga. De que forma esse conceito de capacidade de carga e plano de manejo contribui para o turismo sustentável? E, esticando um pouquinho essa pergunta, qual a importância e a necessidade de se estar atento e levar a sério a questão da capacidade de carga e o próprio plano de manejo? A capacidade de carga é, na verdade, uma ferramenta absolutamente estratégica para equilibrar o fluxo turístico com a preservação ambiental, evitando a degradação dos ecossistemas. O palco de manejo, por sua vez, articula diretrizes de uso e conservação do espaço turístico, respeitando as limitações naturais e promovendo a regeneração ambiental de forma a assegurar, a garantir a continuidade do uso turístico como base na sustentabilidade. Eu posso trazer como exemplo dessa questão de capacidade de observação e compreensão da necessidade do uso da capacidade de carga. O município de Bonito, por exemplo, o senhor vai numa atração, uma determinada atração, mas durante aquele dia só um número X de pessoas pode estar naquele local. Sim, Bonito serve como exemplo. Sim, veja que tudo aquilo que foi bem planejado e bonito, ou seja, as visitas naturais, as cavernas, os próprios rios que são oferecidos aos turistas para natação, para banhos, etc., são planejados e orientados por princípios de sustentabilidade. O turismo pode ser um importante aliado na preservação e valorização ambiental. E, no caso de Bonito, isso aconteceu de fato. Né? A atividade turística, o fluxo turístico, pode fomentar a criação de áreas protegidas, promover a educação ambiental, valorizar espécies ameaçadas e estimular a economia verde, ao integrar o conhecimento científico e tradicional em práticas de sustentabilidade e preservação ambiental. Professor, por que é que o turismo costeiro e marítimo requer atenção especial em termos de gestão ambiental? O turismo costeiro e marítimo, por sua vulnerabilidade ecológica, exige instrumentos de gestão específicos, como monitoramento de balneabilidade, controle de ocupação costeira e integração entre diferentes escalas de governança. Esses espaços são intersecções críticas entre os sistemas naturais e humanos, e também da organização de gestão política. Por isso, requerem planejamento estratégico e interdisciplinar, considerando tanto as variáveis endógenas, como o relevo da vegetação, quanto as exógenas, acesso, infraestrutura, regulamentação de equipamentos de uso marítimo, de recreação marítima, enfim, toda esse policiamento e segurança das atividades
relacionados ao esporte bike. Por que a poluição visual e sonora devem ser consideradas nos planos de desenvolvimento turístico? Bem, a experiência turística está profundamente ligada à qualidade do ambiente. A poluição visual e sonora compromete não apenas a estética e o conforto, mas também a própria identidade e a atratividade dos destinos. Sua gestão demanda planejamento urbano integrado, definição de padrões arquitetônicos e uso de tecnologias que minimizem ruídos, além da participação das comunidades locais na formulação de regras e limites de ocupação. De que forma os impactos do turismo devem ser avaliados dentro de um sistema de governança ambiental? Os impactos do turismo devem ser avaliados por meio de indicadores socioambientais integrados, articulando ferramentas como o licenciamento ambiental, o zoneamento ecológico, econômico e os instrumentos de gestão participativa. A questão da governança ambiental deve ser inclusiva e orientada para a sustentabilidade, com o papel ativo do setor público, privado e da sociedade civil. Como a legislação ambiental e as certificações como a ISO 14000 contribuem para a qualificação do turismo no Brasil? As normas e certificações ambientais funcionam como instrumentos reguladores e indutores de boas práticas no turismo. Elas estabelecem critérios objetivos de desempenho ambiental, promovem a eficiência na gestão de recursos e ampliam a competitividade dos destinos que as adotam. Ao mesmo tempo, reforçam o compromisso do setor com a responsabilidade socioambiental, um diferencial cada vez mais valorizado no mercado global. Professor, estudar turismo é fácil? Não creio que seja fácil, porque é preciso, primeiro, ter essa visão holística, departamentalizada, horizontalizada, verticalizada, e por aí vai. Então, é preciso muita disposição, muitas informações, ter muita atenção, porque no sistema de turismo há uma evolução permanente de desafios que precisam ser resolvidos. Muito bom! Nas próximas semanas, nós traremos as demais partes do Sistur, discutiremos, não toda semana, mas intercalando com a nossa agenda das terças-feiras, e nós esperamos encontrar vocês aqui nas próximas terças-feiras para discutir o Sistur, aprender com o responsável pela criação do Sistur e entender sua importância no desenvolvimento do turismo. Esperamos por vocês. Até lá!